Aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Nessa aula vamos falar sobre validação de dados. Utilizaremos a validação de dados para criar regras nas células e assim evitar que o usuário cadastre alguma coisa errada, e também vamos automatizar alguns processos de inserção de valores nas células. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui uma planilha que mostra um demonstrativo de notas com o nome de aluno, sexo, data de nascimento, notas aqui do primeiro ao quarto bimestre, uma média. Tudo isso aqui a gente vai criar aqui alguns valores, vai inserir e aqui vai calcular umas fórmulas também. Então, o que a validação de dados aqui vai fazer? Imagina o seguinte, a gente tem essa lista aqui, claro que uma lista pequena, vamos considerar uma lista maior, e eu tenho que preencher aqui M para masculino, F para feminino. Se a gente já tiver essa informação numa lista, já fica mais fácil para o usuário cadastrar e não precisa sempre digitar. E também a gente evita de cadastrar alguma coisa errada, ele só vai poder inserir na célula aqueles valores que a gente predeterminar numa lista M ou F. Então existem várias regras que podem ser criadas, vamos começar com esse exemplo. Então a primeira coisa é selecionar o intervalo que vai receber a validação de dados, clicar na guia dados e aqui a gente tem validação de dados. Aqui. A caixa de validação de dados tem 3 guias: configurações, mensagem de entrada, alerta de erro. Na primeira guia de configurações é onde a gente escolhe o que a gente vai permitir ali, criar as regras, para as células. Então clicando aqui no permitir, ele vai por padrão qualquer valor, que aí não tem validação nenhuma, a gente pode inserir qualquer valor na célula. E aqui a gente tem número inteiro, número decimal, uma lista de valores, data, hora, comprimento do texto, personalizado onde é possível criar fórmulas. Vamos começar aqui com uma lista. Essa lista eu tenho 2 formas de inserir aqui. Eu posso digitar ou, se eu tivesse uma lista de valores aqui na planilha, era só selecionar. Como são só 2 valores, M ou F, aí eu vou digitar. Vou digitar aqui M, ponto e vírgula, F. Então com isso a gente vai criar uma lista onde essa lista terá M e F e o usuário vai poder escolher uma dessas 2 informações. Bom, aqui tem mais 2 guias, mensagem de entrada e alerta de erro. O que é a mensagem de entrada? Vamos considerar que o usuário aqui ele vai cadastrar, mas ele não sabe o que tem que cadastrar aqui. A gente pode dar uma mensagem para ele. Então, posso colocar aqui, por exemplo, no título, informação. Tá? Aí você pode personalizar da maneira que você quiser. E aqui eu vou colocar digite M ou F. Eu vou deixar o alerta de erro para daqui a pouco. Então, por enquanto, só isso aqui, vou dar um OK. Essa caixinha que a gente configurou da mensagem de entrada aparece aqui, digite M ou F, nas células que eu selecionei. Se eu clicar em outra célula, não aparece, porque aqui não tem a validação de dados. Essa caixinha vai ficar aqui. Se você quiser mudar a posição, é só clicar e arrastar. Você pode colocar ela em outra posição, estiver atrapalhando aqui, pode até colocar aqui mesmo fora do intervalo. E o usuário, sempre que clicar na célula, vai ver aquela informação. Se clicar fora, ela não vai aparecer. Então tá aqui, é só clicar na setinha e escolher. Como eu digitei lá separando por ponto e vírgula, o Excel já cria essa lista. Então eu vou preenchendo aqui, M, clicando aqui, vou colocar no M ou F. Um detalhe também é que ele não vai aceitar outro valor que não esteja na lista. Preenchi aqui, MF, MF, legal. Agora, se eu quiser colocar qualquer outro valor aqui, digitar um texto qualquer aqui e dar um Enter, ele dá uma mensagem, porque ele não aceita, a gente criou uma validação para aceitar só aqueles 2 valores. Essa mensagem que apareceu aqui é o alerta de erro, aquele que eu falei que ia deixar para depois. Então o Excel ele sempre vai exibir essa mensagem aqui padrão. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Então eu vou clicar aqui no cancelar. E se eu quiser personalizar essa mensagem, eu consigo. Vamos selecionar, vamos voltar lá na validação de dados. Tem aqui o alerta de erro e aqui eu vou digitar. Por exemplo, no título eu coloco erro. E lá na mensagem eu vou colocar valor. Também você pode personalizar aí com o texto que você achar melhor, Valor inválido. Digite M ou F. Tá aqui. E essa vai ser a mensagem de erro. Eu vou dar um OK. Toda vez que a gente colocar um resultado, um valor aqui, não esteja de acordo com a validação, vai aparecer essa caixinha de mensagem aqui com um alerta de erro. Bom, vamos passar para o segundo exemplo. Datas. Então aqui, vamos considerar que eu estou cadastrando aqui os alunos no ano de 2016.
Então eu quero criar uma regra que só vai aceitar datas entre janeiro e dezembro de 2016. Então vamos selecionar um intervalo. Vou novamente no validação de dados. Eu tenho aqui uma validação para datas. Tá aqui, data. Então no permitir eu escolho data. Aí tem aqui entre, tem igual, diferente, maior, maior ou igual. Eu quero entre aqui. Então vai ser entre 1 de 2016, né? 1º de janeiro de 2016, até 31 de 12 de 2016. Então com isso eu crio uma regra para ele aceitar só datas no ano de 2016. Aqui eu não vou configurar, é exatamente igual como fizemos anteriormente. A mensagem de entrada você pode configurar para aparecer uma mensagem quando o usuário clicar na célula, e o alerta de erro vai aparecer quando for retornado um erro aqui da validação. Então vou dar um OK. Vou digitar aqui uma data do ano de 2016. Ok, tudo certinho. Agora se eu tentar digitar uma data que não seja no ano de 2016, vamos colocar 2015, ele dá mensagem de erro, porque ele não aceita, ele tem que estar dentro daquele intervalo, janeiro e dezembro de 2016. Vou dar um ESC aqui para cancelar, e eu vou só copiar aqui, né, para a gente preencher rapidamente aqui com as datas de 2016. Agora aqui, do 1º ao 4º bimestre, aqui a gente vai colocar notas dos alunos, de 0 a 10. Eu vou configurar também uma regra para que esse valor não seja menor que 0 nem maior que 10. Agora, não pode ser valores inteiros somente, porque lá na validação você pode configurar valores inteiros ou valores com casas decimais. O aluno pode tirar 8,5, 7,2, então não quer dizer que vai ser sempre valores inteiros. Então nós vamos configurar essa regra, sempre selecionar primeiro, né? Selecionei, validação de dados. Eu vou aqui nas configurações permitir agora decimal, porque eu vou ter valores com vírgula, e o mínimo é 0 e o máximo 10. Feito isso, clicando em OK, se eu tentar digitar um valor menor que 0, ele não vai deixar. Eu posso dar um ESC aqui, né, como eu fiz anteriormente, ou cancelar, dar o mesmo resultado. E também não pode ser uma nota maior que 10, ele também vai dar o alerta de erro. Aqui eu vou cadastrar, tem que ser notas dentro do intervalo, de 0 a 10, lembrando que pode ser valores quebrados aqui, né, valores com casas decimais, porque a gente permitiu valores decimais. Eu vou cadastrar aqui umas notas, vou avançar o vídeo aqui, só para não ter que ficar esperando aí eu digitar os valores, eu vou simplesmente digitar as informações aqui. Bom, digitei aqui as informações, as notas aqui, dentro do intervalo de 0 a 10. Aqui eu vou fazer uma função média, tá? Para calcular essa média aqui, que a gente vai precisar dessa média aqui embaixo depois. Então vou fazer aqui, fórmula, a gente já conhece a função média, né? Já falamos sobre cálculos aí nesse curso um curso que vai do básico ao intermediário, né? A gente falou bastante de fórmulas aí do módulo 2. Então eu vou aqui, vamos pegar aqui a função média, que está aqui, vou pegar a média das 4 notas. Vou dar um OK e copiar aqui para baixo. Beleza, agora é o seguinte, eu quero fazer assim, eu quero fazer uma pesquisa aqui com o nome do aluno e retornar a média que ele tirou. Então para isso a gente vai usar a função procv. A função procv que a gente também já conhece, já fez exemplos no módulo de cálculos, que é uma procura vertical. Então vou procurar o nome do aluno aqui, quero que retorne a média. Então vou fazer assim, primeiro eu vou colocar o nome do aluno aqui, vamos colocar ali o Felipe. Tá aqui. E eu quero fazer assim, uma procv, que vai procurar esse nome aqui e vai retornar a média. Vamos fazer aqui uma procv. Tá aqui, valor procurado é o Felipe, matriz tabela é aqui. Número da coluna, vou contar as colunas que eu selecionei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coluna 8. Como procurar intervalo 0. Vai dar um erro, tá? Eu vou dar um OK, já vou avisar para você que vai dar um erro. Ele deu um erro de não disponível, porque não achou o Felipe aqui. O que acontece? Dá uma olhadinha aqui na base de dados. O Felipe tem 2P. Então, na digitação aqui, eu digitei só com um P. Para evitar esse tipo de erro, e assim o usuário pode digitar de várias formas, com acento, sem acento, de repente for com S, cedilha, 2S, a gente pode criar a lista aqui com os nomes dos alunos, e o usuário vai escolher a lista. Com isso a gente não corre o risco dele digitar uma informação errada, como aconteceu aqui. Então vou deletar, vou lá na dados, validação de dados. Aqui eu vou permitir uma lista.
Aqui no exemplo anterior, do sexo M ou F, eu digitei M.F. Por quê? Porque eram só 2 caracteres. Então tinham 2 informações. Fácil. Agora aqui eu tenho vários nomes. Eu poderia digitar Bernardo, Felipe, Camila. Mas não, a gente pode também selecionar o intervalo. Que fica mais fácil, como tem mais informações para digitar, é só selecionar. Esses dados aqui, essa lista, poderia ser daqui, poderia estar aqui numa coluna auxiliar, de repente você não queria pegar daqui. Se os nomes estivessem repetindo, por exemplo, você teria uma lista aqui exclusiva, poderia ocultar a coluna depois, poderia estar em outra planilha, sem problema nenhum, tá? Essa seleção da fonte aqui pode ser de fontes variadas, né? Então tá aqui, eu selecionei, tá aqui, eu vou dar um OK, agora vai aparecer a setinha aqui, eu vou clicar e vou escolher o nome, ó. Já aparece a média aqui automaticamente, ó, Bernardo tá aqui, e o Felipe agora tá certinho, ó, quando eu escolho aqui eu não corro risco de digitar o nome dele errado. Se eu tentasse digitar aqui o Felipe só com um P, ele não vai deixar, porque ele só aceita as informações que estão na lista. Então, meu amigo, chegamos ao final da aula, uma aula sobre validação de dados, sobre a gente criar regras nas células para evitar algum tipo de cadastro errado, e também para facilitar a inserção das informações, como exemplo aqui da lista, né, que você não precisa digitar, é só escolher, aqui também. Aqui criamos intervalo de datas para configurar só datas entre janeiro e dezembro de 2016, e aqui foram notas de alunos entre 0 e 10, com valores decimais. Então, você pode explorar esse recurso, né, clicar lá em validação de dados, ver outras opções, criar exemplos diferentes, tem um exercício aí também no PDF que tem alguns exemplos diferentes. Pode criar números, datas, horas, comprimento do texto, personalizado para criar fórmulas. A mensagem de entrada é o que aparece quando o usuário clica para informar ele o que ele tem que fazer, né, naquela célula. E o alerta de erro é o que aparece depois. Quando der um erro, ele vai informar ali que deu um erro, que aquela validação ali não vai aceitar o valor que você inseriu. Existe aqui 3 tipos de erro, 3 estilos. Esse parar é o mais utilizado, que é o padrão. Os outros, ó, o aviso e informações, eles te dão um aviso, te dão uma informação, mas ele deixa você cadastrar alguma informação que não esteja de acordo com a validação. Mas aí, para garantir mesmo que não vai ser cadastrado valores incorretos, é interessante escolher o parar. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Nessa aula, vamos falar sobre validação de dados. Utilizaremos a validação de dados para criar regras nas células e assim evitar que o usuário cadastre alguma coisa errado, e também vamos automatizar alguns processos de inserção de valores nas células. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui uma planilha que mostra um demonstrativo de notas com o nome de aluno, sexo, data de nascimento, notas aqui do 1º ao 4º bimestre, uma média. Tudo isso aqui a gente vai criar aqui alguns valores, né? Vai inserir, e aqui vai calcular uma lista, já fica mais fácil para o usuário cadastrar. Ele não precisa sempre digitar. E também a gente evita de cadastrar alguma coisa errada. Ele só vai poder inserir na célula aqueles valores que a gente predeterminar numa lista M ou F. Então existem várias regras que podem ser criadas. Vamos começar. Olá, aqui é o Adriano Plataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Fórmulas também. Então, o que a validação de dados aqui vai fazer? Imagina o seguinte, a gente tem essa lista aqui, claro que uma lista pequena, vamos considerar uma lista maior, e eu tenho que preencher aqui M para masculino, F para feminino. Se a gente já tiver essa informação no